Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa de No Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. E aqui a nossa bancada, com muita honra, nós temos o Tenente Dallagnol e o Capitão Pitts. E, aliás, o Capitão que é filho da terra, é filho da nossa grande Francisco Beltrão. Juntos aqui, claro, nós iremos debater sobre a nova lei que trata da embriaguez no volante. E você sabia de que o Brasil ostenta, infelizmente, o título que mais mata pessoas em acidente de trânsito envolvendo motoristas embriagados por habitante? É triste essa situação e tem mais uma informação. Até no ano passado, final do ano passado, o jornal Folha da Londrina trouxe uma matéria que a região sudoeste do Paraná é a responsável hoje pela maior quantidade de óbitos em violência, né? E o trânsito é uma delas. Uma delas. Por isso que a gente vai fazer esse debate, já começando aqui, perguntando para o capitão. O capitão falou muito nessa mudança dessa lei. O que mudou de fato nessa lei que trata da embriaguez no volante? Primeiramente, boa noite, Madruga, boa noite, Adir, todos os ouvintes. Ela trouxe mudanças principalmente no direito penal, na área do processo penal, porque nós já tínhamos uma lei que ela regulamentava a ingestão de bebida alcoólica na direção do veículo automotor, mas, porém, faltava alguns aspectos legais na parte processual. Então, muitas vezes nós pegávamos, nas nossas abordagens corriqueiras da Polícia Militar, um cidadão em visível estado de embriaguez. Vários noticiários aí mostravam o policial pegando um cidadão, abordando um cidadão em visível estado de embriaguez, dirigindo um veículo automotor, e essa pessoa muitas vezes se recusava a fazer os testes que eram regulamentados pelo CONTRAN. Ou seja, a alcoolemia, você tirar o sangue da pessoa para demonstrar o teor alcoólico que ele tinha no sangue, ou através do bafômetro. Se essa pessoa se recusasse a fazer isso, ela apenas sofreria uma sanção administrativa. Ela perderia o direito de dirigir por um período de 12 meses, mas o processo penal ela não enfrentaria. Por que isso? Porque a lei ela dizia que a pessoa de 0 até 0,3 decigramas de ar alveolar de álcool no sangue, ela somente responderia pela infração administrativa. E acima disso, configuraria o crime. Então, como que nós iríamos configurar o crime se a pessoa não fazia o teste? E no nosso direito penal, ele vigora um princípio que diz que a pessoa não precisa fazer prova contra ela. Então, mediante isso, a pessoa não assoprava lá no bafômetro, nós não tínhamos o real valor que ela tinha de álcool no sangue, então nós não poderíamos abrir o processo penal. Inicialmente, quando houve essa alteração na lei em 2008, a criação dessa lei antiga em 2008, alguns delegados de polícia faziam o flagrante, o Ministério Público oferecia a denúncia, alguns até juízes condenavam, mas chegavam nos tribunais e essas decisões eram reformadas. Não havia uma prova. Não havia uma prova legal, uma prova técnica para isso, né? A prova testemunhal, apenas a testemunhal, ou através de vídeo, ou através de outras provas admitidas no direito, para o processo penal não existia porque era uma condição de procedibilidade no processo penal. Teria que ser acima de 0,3 para configurar o crime. Então, essa lei 2.760, de 20 de dezembro de 2012, ela veio para dar esse amparo legal. Ela corrigiu essa falha legislativa, colocando que se a pessoa se recusar a fazer o bafômetro, ou fazer o teste de tirar o sangue dela, outras provas em direito admitidas, elas poderão ser aceitas para ser feito o flagrante, que é o caso da testemunha, o testemunho policial, fotos, vídeos. Então, isso tem nos auxiliado muito para coibir esse tipo de comportamento das pessoas, ingerir bebida alcoólica e pegar a direção do veículo automotor. Eu até entendi mais ou menos assim, Capitão Pitts, que na verdade hoje fazer o teste do bafômetro antes era um instrumento onde ele estava produzindo prova contra si. Isso. Agora, ele tendo, digamos assim, indícios, fazer o teste do bafômetro virou um instrumento de defesa para ele, né? É perfeita essa tua interpretação, Adir. É exatamente isso que o legislador fez. Você veja que com apenas uma mudança legislativa, você inverte todo o processo. O que antes era uma faculdade para a pessoa,
Produzir prova contra si. Agora, porque normalmente quando nós abordávamos uma pessoa, ele falava, não, eu bebi uma cerveja, 2 cervejas. Nós não tínhamos como dizer se ele só bebeu 1, 2, 3 ou 10. Agora sim, para ele me provar que ele tomou 2 cervejas, ele assopra ali, que vai dar lá um número X. Faz o exame de sangue. Exatamente. Então, essa apenas mudança legislativa, hoje o bafômetro ele torna-se uma prova a favor da pessoa, que ele vai dizer exatamente a quantia. Mesmo que ele tenha sintomas de estar embriagado, se ele assoprar o bafômetro e nada aparecer, o policial não pode fazer nada. Exatamente. Ele fez a prova ali. Aí há uma pequena interpretação, onde muitas vezes foi muito importante essa tua colocação. A pessoa, às vezes, ela sopra o bafômetro e o bafômetro dá 0,3, mas os sinais de embriaguez, os reflexos estão bastante comprometidos. Nesse caso, é levado à autoridade policial e ela vai entender dentro da sua subjetividade se ela vai fazer mesmo o flagrante também pelo crime ou somente vai ficar na parte administrativa. Agora, Madruga, deixa eu até uma pergunta que eu acho que é interessante. Essa lei, antes nós falávamos apenas no álcool, o bafômetro é específico para a questão do álcool. Agora, tem muitos motoristas que estão dirigindo sob efeito de drogas, crack, maconha, sei lá o quê, e você vê numa condição assim que ele realmente está, digamos, variando. Se ele assoprar o bafômetro, me parece que nada vai acontecer. Essa lei engloba e abarca esse elemento? Correto, Adir, exatamente. Ela traz também essa possibilidade da pessoa que tenha feito uso de qualquer substância entorpecente. Pode ser crack, pode ser cocaína, pode ser êxtase, qualquer uma delas. E também medicamento. A pessoa que faz uso de alguns medicamentos e que torna os seus reflexos diminuídos e pega na direção do veículo automotor e que acabe se envolvendo num acidente ou acabe caindo numa fiscalização policial e tem esses sintomas, também poderá ser feito, além da infração administrativa, a multa, né, pode também ser feito o auto de prisão em flagrante delito. Nós vamos chamar o primeiro intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o Capitão Pitts e o segundo tenente Dallagnol, claro, estão falando sobre embriaguez no volante. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISAnet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. Concisanet. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Magrão, 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 magrão.
Francisco Beltrão tem Lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Capitão Pitts e também o Tenente Dallagnol. Dallagnol, nós falamos aí no bloco anterior a questão do teor alcoólico do condutor do veículo. A gente sabe que para medir isso tem o bafômetro e tal, mas a gente precisa dar um pouco de noção para os nossos telespectadores. A gente sabe que para medir esse teor alcoólico vai depender da altura da pessoa, do peso, mas para a gente ter uma ideia mais ou menos, quantas cervejas, por exemplo, o indivíduo toma e que ele já ultrapassa o que a lei permite e que impeça ele de dirigir? A princípio, alguns estudos foram feitos, baseado nesses estudos, estabeleceu-se um limite de aproximadamente 2 latinhas de cerveja, ou 2 copos de vinho, ou 1 copo de gin, que seria o suficiente para chegar nesse limite do 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou 6 decigramas de álcool por litro de sangue. No caso, passando dessa quantidade de álcool que a pessoa ingere, passando das 2 latinhas de cerveja ou dos 2 copos de vinho, essa pessoa aumenta ainda mais a chance, a porcentagem dela se envolver num acidente de trânsito. Vai diminuindo cada vez mais os seus sentidos, o reflexo. Exatamente, seus reflexos na hora de agir ou reagir, ou até mesmo uma direção normal que a pessoa teria no seu trajeto comum, ela não consegue manter essa sua atenção por muito tempo. Agora, Tenente Dallagnol, a gente está falando nessa questão de drogas, nessa questão de álcool e nessa mudança da lei que aconteceu em 20 de dezembro de 2012. E na prática, nas operações, foi percebida alguma mudança? O comportamento do motorista a partir dessa mudança da lei? Na verdade, a gente sempre observou a intenção do legislador de conseguir inibir, através da lei, a utilização do álcool com a direção. A princípio, as primeiras mudanças, desde 97, a primeira alteração foi eles transformaram em crime a utilização do álcool, mas eles transformaram num perigo concreto, ou seja, tem que concretizar esse perigo ou de dano a outrem, ou a vida de outras pessoas, para caracterizar o crime, que é o que acontece hoje com pessoas que dirigem sem habilitação, com habilitação cassada ou suspensa. Ele precisa caracterizar o perigo de dano, precisa ser concreto esse perigo. A segunda alteração trouxe aquele limite ali dos 6 decigramas por litro de sangue, que foi daí transformado em miligramas lá para o litro de ar alveolar. E hoje fica mais fácil, bem mais fácil a gente colocar em prática, até mesmo foi de imediata a aplicação dessa legislação. A intenção do legislador e do Executivo Federal foi colocar imediatamente em prática, até pela época do ano que foi colocada, que essa lei foi aprovada, que foi próximo ao Natal, ali ao fim do ano, que é uma época de festas generalizadas, muitas pessoas saem de casa, fazem a ingestão de bebida alcoólica e utilização do veículo. Então, era de aplicação imediata. Tem um pequeno detalhe ali que sugestiona ali, que coloca pelo legislador, que o CONTRAN deve regular quais são essas indicações de embriaguez. Mas ainda no mesmo diploma, diz ali que através de prova pericial, que é o perito do IML, ou até mesmo policial ou testemunhas, podem comprovar, através de filmagem, de fotos, a utilização da bebida alcoólica ou de qualquer outra substância entorpecente. Isso facilita porque nós, policiais militares, quando estamos observando o indivíduo que faz uso desse tipo de substância, através ali da filmagem, até mesmo de testemunhas, ou mesmo encaminhando o indivíduo direto para a delegacia, o delegado como testemunha, ou o escrivão como testemunha, alguma pessoa que esteja na delegacia, fica mais fácil comprovar esse crime. A partir daí, e também no mesmo diploma, traz ali o direito da pessoa de trazer provas contrárias, ele pode provar o contrário, que ele não está incorrendo em crime. E nessa prova contrária, aí se faz a utilização do bafômetro ou a utilização da dosagem de álcool no sangue, que é através do exame de sangue, que daí transforma, traz esse uso do bafômetro pro réu, que é pro bem do réu,
para ele provar que ele não está embriagado. Aí entra aquela questão assim, se hoje na verdade serve prova testemunhal para caracterizar e comprovar que a pessoa está com seus reflexos alterados, também a própria pessoa que está sendo acusada de estar embriagada, ela também pode trazer testemunhas na mesma condição dizendo que ele não bebeu. E daí, para tirar a prova real, como você diz, vamos fazer os exames, bafômetro e o exame de sangue. A prova testemunhal é aceita pelo processo penal. Só que quem vai julgar, quem vai julgar ali qual que é maior ou menor, né, é o juiz. O juiz que vai ver qual testemunha vale mais do que a outra. Exatamente, através da credibilidade. Ele vai dar ali a credibilidade ao delegado, ao escrivão, ou aos amigos do cara que estava embriagado. Ou a uma testemunha neutra, no caso, uma pessoa qualquer que estava passando na rua e testemunhou que o cara estava embriagado, ou o irmão, o tio ou o pai dela que está dizendo que ela não está embriagada. Aí é valorado, né? O valor da testemunha, quem decide é o juiz. Exatamente. Mas agora nós temos um fato que a gente precisa fazer uma reflexão. Primeiro, eu penso que a gente vai reduzir esse índice catastrófico que a gente tem no país de acidentes envolvendo embriaguez no volante, se a gente tiver, primeiro, se os motoristas, os chefes de famílias, as pessoas, o condutor tiver consciência, acho que está muito mais acima do que a ostentação da Polícia Militar, porque eu não consigo entender, a gente tem aqui, vamos falar aqui da nossa região, as pessoas, ocorrem muitos bailes, muitas festas nas próprias igrejas, e em todas as comunidades tem, e aqui o senhor me falou que há estatisticamente com 2 latinhas de cerveja ou até mesmo 2 copos de vinho, ele já ultrapassa o índice permitido por lei. E como é que fica esses bailes, essas festas que essas pessoas bebem com certeza superior a isso e conduzem o veículo? Na verdade, é tudo questão de educação. Né? Educação que vem de casa, educação do pai, que mostra para o filho que ele tem que usar o cinto de segurança, né? Que mostra através de atitudes, mantendo o filho dele desde pequeno na cadeirinha, andando no banco de trás, quando até atingir a idade limite, né? É através dessa atitude do pai e da mãe, né, através da família, que vai mostrar para a criança desde pequeno qual que é o correto, né? Que você agir da maneira correta no trânsito vai evitar, né, que você agrida outras pessoas ou que você venha atentar contra a sua própria segurança. Né? Em questão ao combate a essa atitude, né, que seria dessa legislação específica, além da criminalização mais facilmente constatada, também tem a situação da parte administrativa, que ela aumenta, ela dobra, né, a multa administrativa e ainda dobra novamente se a pessoa incorrer, né, novamente nessa mesma questão no período de 12 meses, dobrando novamente essa multa. Nós chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Capitão Pitts e o Tenente Dallagnol. Claro, estamos falando aqui sobre a embriaguez no volante. Não saiam daí, voltamos logo em seguida. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão.
Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Capitão Pitts e o Tenente Dallagnol. Capitão, a gente tem percebido que a polícia está fazendo todos os processos de trabalho para inibir os condutores de conduzir o seu veículo embriagados. Qual que é o trabalho mais extensivo que vocês vão fazer nos próximos meses para inibir mais ainda que o condutor dirige o seu veículo embriagado? A Polícia Militar, a nossa responsabilidade, ela é mais a parte repressiva, né? Então, nós fazemos o nosso trabalho através das blitz, né? Só para nós termos dados aí, desde o início do vigor dessa lei, do dia 21 de dezembro até hoje, nós já prendemos aqui em Francisco Beltrão 14 pessoas... Só em Francisco Beltrão? Só em Francisco Beltrão, dirigindo embriagado. Então, com o valor da multa aí de R$ 1.950 aproximadamente, a pessoa é levada para a delegacia, tem que pagar a fiança também agora, então são valores bastante altos. Então, espaços como esse que nós estamos utilizando para divulgar isso também, é a parte preventiva que a Polícia Militar faz. Os órgãos de imprensa, eles colaboram muito para essa parte preventiva, para as pessoas se conscientizarem. Isso tudo parte de uma questão maior, uma questão mais ampla, que é a educação. A educação, ela vem passando de pai para filho. Para aquele pai que ele não passa a educação básica para o filho, que ele fala ao celular na frente do filho, que ele não usa o cinto de segurança, que ele passa no sinal vermelho, ele está dando um mau exemplo para o filho dele. Consequentemente, esse filho vai ser um adulto infrator. Então, isso é uma questão muito maior do que a gente, através da legislação, vai mudar. Passa muito pela parte educacional. E como eu sempre falo, essa lei, ela não vai surtir os reflexos desejados inicialmente agora. Inicialmente agora todos os órgãos de repressão vão atuar mais incisivamente, até por conta de um processo todo que o nosso país vem vivendo, o número de acidentes com vítimas fatais no trânsito, com pessoas embriagadas, eles são muito grandes em níveis mundiais. Hoje os acidentes de trânsito são a terceira ou a quarta causa de mortes no Brasil. Então não adianta só a repressão, você tem que ter a parte educativa também. É importante a parte repressiva, isso é feito, mas também tem que ser feito programas para essa parte preventiva, através da educação, campanhas mais decisivas. Eu até sou favorável que tenha-se nos currículos escolares essa parte de educação no trânsito, como nós tivemos na década de 70, 80, os primeiros ensinamentos sobre comportamento sexual, né? De prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Começamos naquela época para se evitar a proliferação das doenças. Por que também nós não colocamos nos currículos escolares noções de trânsito? Não somente deixar para as autoescolas, quando a pessoa completa 18 anos, em tese, ela começaria a ir para uma autoescola e ia começar a ter noções de trânsito. A realidade é outra, a gente observa crianças com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos pegando na direção do veículo automotor. Então, isso tem que ser estudado melhor pelas autoridades competentes, para que daí sim, realmente, quando a polícia, os órgãos de fiscalização forem fiscalizar, as regras sejam até mais rígidas, porque daí a pessoa está consciente do que ela está fazendo, danosa para ela e para a sociedade onde ela convive. Agora, Capitão Pitts e Tenente Dallagnol, o que eu tenho visto é o seguinte: a legislação, as mudanças, elas estão sendo gradativas, ou seja, num determinado momento não havia lei nenhuma, o cara bebia, dirigia, de repente foi evoluindo e cada vez foi aprimorando mais. Nós não chegamos ainda no limite final, mas hoje o que a gente percebe é que a legislação, através de indícios de que a pessoa está bebendo ou bebeu, ela já tem condições de penalizar. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente observa hoje em quase todas as cidades, sejam elas pequenas, médias e grandes, jovens que encostam o seu carro na avenida ou numa rua, num determinado lugar, e está ali com uma caixa de cerveja, está ali bebendo. Aquele carro não foi parar ali por acaso, alguém levou ele dirigindo e alguém vai levar esse carro embora. O prolongamento da Avenida Júlio Assis. Também. Isto, só você verificar as pessoas que estão em volta do carro, com litros de bebida, caixas de cerveja, bebendo, já seria quase que um motivo suficiente para utilizar essa nova lei de trânsito pelos indícios, capitão? Veja bem, Adir, essa lei ela não vem para proibir a ingestão de bebida alcoólica, muito pelo contrário.
A nossa cultura, ela é uma cultura de ingestão de bebida alcoólica. Qualquer confraternização que você vai fazer, até no aniversário de criança de 1 ano, tem lá a presença de bebida alcoólica. Então, e ela, desde que ela seja consumida de maneira coerente, ela até faz bem para a saúde, em alguns casos, né? Agora, é o excesso. O excesso, tudo que é excesso é prejudicial. Então, essas pessoas que estão, vamos pegar o exemplo aqui, como o Madruga bem colocou, o prolongamento da avenida, nós estamos com alguns projetos aí que a gente vai pôr em prática na sequência. Mas o simples ato da pessoa estar ao redor do veículo, ingerindo bebida alcoólica, já não é um indício para que ela seja multada, ou enquadrada e levada para uma delegacia. É somente quando ela é flagrada. Mas é um sinal amarelo, né? É um sinal amarelo, com toda certeza. Então, dentro o próprio policial já vai observar esse elemento, porque esse carro em algum momento vai se locomover, não é, Tenente Dallagnol? Esse veículo vai entrar em movimento e eram as pessoas que estavam ali em volta bebendo. Na verdade, isso aí abre uma lacuna, por exemplo, se porventura essa pessoa for filmada fazendo a ingestão da bebida alcoólica e na depois mesma filmagem posteriormente for filmada dirigindo ou saindo com o veículo. Aí sim, a filmagem poderia ser utilizada, até mesmo a Júlio Assis já existe, né, várias câmeras na Júlio Assis, né, um estudo de pôr mais câmeras ainda na cidade, né, para justamente, não somente inibir outros tipos de crimes, mas esse também, né, através da filmagem ali, pela câmera eu vou filmar o indivíduo fazendo a ingestão da bebida alcoólica e saindo com o veículo dirigindo. Isso vai abrir a possibilidade. Como prova diante dessa nova legislação? Sim, a legislação prevê filmagens, fotos e provas testemunhais. Isso daí facilita também ao combate desse tipo de ingestão de bebida alcoólica. Que anteriormente, nós não poderíamos filmar e utilizar essa filmagem como prova de que o indivíduo estava bebendo, que ele estava naquele local. Até mesmo uma testemunha que a gente pega no local, dizendo, não, esse cara estava bebendo, eu testemunhei que ele bebeu lá 3 latinhas de cerveja, pegou o carro e saiu dirigindo. Até as fotos, muitas vezes, do carro aberto ali com o porta-mala e vários litros e caixas de cerveja. Exatamente. Ali já é... E um detalhe que eu tinha, que até esqueci de falar, né, que no artigo agora, tem outro artigo que prevê que qualquer índice de bebida, não importa a quantidade, pode ser um gole de bebida, que seja constatada no sangue ou através do bafômetro do indivíduo, é a infração de trânsito. E a infração de trânsito, a penalidade da infração de trânsito pode ser aplicada se o cara se negar, se o indivíduo ali se negar a fazer o teste do bafômetro ou da alcoolemia através do sangue. Você tem lá que será imputado, né, a mesma medida administrativa do artigo 165, que prevê ali a multa e assim por diante, que é a infração de trânsito, caso o indivíduo não faça o uso do bafômetro. Agora, Tenente, o capitão falava nas punições, né? É a questão da multa, a questão da fiança. Além disso, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, até porque quando mexe no bolso, a pessoa também começa a se questionar. Como diz, né, capitão, a parte mais sensível do corpo é o bolso. Né? Exato. Aí, qual é o valor da multa hoje, na nova lei? Qual é o valor da fiança e quais são as outras punições que o condutor embriagado pode sofrer caso flagrado pela Polícia Militar? A multa hoje, como dobrou, passou a R$ 1.957,40, né? Essa é a multa para quem é pego a primeira vez, né? Se em 12 meses ele for reincidente, num período de 12 meses, ele foi reincidente na infração de embriaguez ao volante, né, dobrada essa multa, né, a carteira, com relação à carteira, é suspensa por um período de 12 meses, se for pego a primeira vez, né, e é cassada se for pego novamente dirigindo. Até porque a suspensão, né, quando você é pego dirigindo com a sua carteira suspensa, ela gera uma cassação automática, que é 2 anos que você não vai poder dirigir, você vai ter que refazer, né, toda a parte de autoescola, você vai ter que se reabilitar. Depois no caso. De 2 anos. Exatamente, depois de 2 anos. São 2 anos proibidos de dirigir. Se a pessoa for pega dirigindo com a carteira cassada, daí é considerado crime de trânsito. Vai ser encaminhado para a delegacia e feito todo o trâmite judicial. E lá tem mais a fiança também? Qual Exatamente. Com relação ao álcool, né, o crime de dirigir embriagado, lá no artigo 306. Se a pessoa for pega dirigindo acima daqueles limites,
ou comprovada através de filmagens e testemunhas e assim por diante, né, ela é encaminhada à delegacia, vai ser arbitrada uma fiança, que daí vai ser arbitrada pelo juiz, ali ele vai decidir 3, 4 salários mínimos, daí ele vai ver pela gravidade da situação, se teve um acidente, por exemplo, se ele provocou um dano ou se teve se algum dano foi comprovado, né? Por exemplo, um homicídio de dolo eventual, aí ele pode dar 70 mil, depende da situação, ele vai arbitrar ali a fiança. E ainda o juiz, através da situação, pode aplicar outra multa para o indivíduo, né? E suspender a habilitação dele por um tempo maior do que 12 meses, ou cassar a habilitação dele por um tempo maior do que esses 2 anos. Tem na história aí pessoas que a habilitação dela foi cassada por um período de 20 anos, por exemplo. Foi imputada ali pelo juiz a proibição dele dirigir por um período de 20 anos, que o juiz teve a consciência de que aquele indivíduo não podia dirigir, que ele não tinha capacidade de dirigir, psicológica, de educação e assim por diante, de dirigir. Entendeu? Então, são essas as penas culminadas, além do problema de a pessoa ficar com a segurança dela em perigo, né? Ele vai se colocar em perigo e colocar a vida de outras pessoas em perigo. Mas, infelizmente, capitão e tenente, nós chegamos ao final do nosso programa. Deixo aí, capitão, 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade que você tem aberto o teu programa. Como eu disse, a imprensa é um órgão que leva muito fácil a informação às pessoas. O nosso país é um dos países que mais tem legislação. Senão, se ela fosse levada ao conhecimento de todas as pessoas, e somente a legislação, ela não muda o comportamento das pessoas. Ela tem que ter conhecimento, as pessoas têm que saber quais são as penalidades. Enfim, através de programas como o teu e vários outros programas que a gente tem feito aqui na nossa cidade especialmente, a gente vem tentando conscientizar mais as pessoas para esse problema muito sério, que é você beber e dirigir um veículo. Então, a gente agradece mais uma vez e deixamos sempre à disposição, se vocês precisarem. É um tema bastante polêmico, tem dos dois lados posições a favor e contra de aumentar a pena. Então, as pessoas que também tiverem maior curiosidade podem nos procurar lá no 21º Batalhão, que a gente vai ter a maior satisfação em recebê-los e, enfim, responder todas as questões. E desejar aí a você muito sucesso nesse ano 2013, que o teu programa deslanche cada vez mais e pode contar sempre com o apoio da Polícia Militar. Muito obrigado. Tenente? Faço minhas as palavras do capitão, agradeço também a oportunidade, né, do espaço de poder passar à comunidade, né, às pessoas, o que é essa legislação nova e como que a Polícia Militar está agindo com relação a ela. Também informar que nós estamos intensificando cada vez mais o policiamento, temos cada vez mais policiais na rua, né, e que estamos tentando, através das ações da Polícia Militar e ações preventivas, né, de educação até mesmo, queria citar aí a situação com a faculdade, a CESUL, ali, que juntamente com a Polícia Militar estamos desenvolvendo um trabalho de conscientização de trânsito agora para esse período de carnaval, né. Estamos tentando concitar os cidadãos aí que não façam a ingestão, que não coloquem em perigo a sua vida e a vida de outros. E também abrimos a porta do batalhão, o batalhão, nós, a Polícia Militar, somos servidores da população, estamos ali de braços abertos para que a população vá até o batalhão se tiver alguma dúvida, se tiver alguma situação, né, alguma mazela, alguma coisa que queira passar para a polícia, para que a gente tente dar um encaminhamento ou mesmo uma solução, né, que nós estamos ali de braços abertos, até mesmo para a imprensa, estamos sempre receptivos aí e sempre que precisar pode contar com a Polícia Militar. Obrigado. O capitão também foi feliz quando ele falou numa das suas intervenções aqui, tenente, quando o capitão fala que a lei não veio para proibir a população de beber. A lei veio para proibir a pessoa de beber e dirigir. Eu acho que isso é um fato importante que a gente precisa levar para a população, até porque tem a campanha nacional que diz, né, de se dirija, não beba. Então, acho que essa é a mensagem que a gente deixa no nosso programa. Até lá, está na internet e acesse lá, www.dentofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.